Vamos jogar DSM-DOO. Hoje nós vamos ver qual é o diagnóstico de um homem de 28 anos encaminhado pelo RH após conflitos no ambiente de trabalho. Relata problemas de estresse. Bom, RH, trabalho, me soa burnout, já de cara. Mas vamos pensar um pouquinho mais. 28 anos já é uma idade que já viveu bastante coisa, para neurodesenvolvimento acho um pouco difícil. Problemas de estresse é muito amplo, pode ser questão de irritabilidade por ansiedade ou por depressão. Mas assim, conflito no ambiente de trabalho especificamente e vindo do RH, me soa burnout. Mas o burnout ele não tá no DSM-5-TR, que é o que esse site segue. Então vamos pensar em outros problemas de estresse relacionados ao trabalho. Pensando que, assim, para envolver RH, ele brigou real, assim, deu uma briga. Então, como a gente não tem o burnout para direcionar um pouquinho mais, eu vou pegar a segunda dica. Então, eu vou botar aqui ansiedade. Problemas desde a adolescência. Já mudou a figura. A família o descrevia como impulsivo e ele nunca buscou ajuda. Como a gente está falando sobre um conflito no ambiente de trabalho, impulsivo, bom, vou considerar o seguinte: 28 anos e está trabalhando. Eu pensei em explosivo intermitente, mas eu acho pouco provável, considerando que o explosivo intermitente ele é muito explosivo e ele pode acabar tendo vários conflitos ao longo da vida, o que é difícil da pessoa sustentar um trabalho, né? Então, mas como envolveu o RH, eu acho que quando fala sobre conflito de trabalho, no geral, ok, pode ser uma pessoa um pouquinho mais irritável, mas envolveu o RH, eu acho que esse conflito foi um pouquinho longe demais. Eu vou botar explosivo intermitente. Muito bem. Vamos ver as outras dicas que a gente não precisou. A esposa diz que ele vai de 0 a 100 por coisas pequenas. Faz sentido essa questão da impulsividade. Realmente é uma pessoa que perde um pouco o seu controle de impulso e acaba estourando muito fácil, por isso explosivo. Relatos indicam breves explosões de raiva, gritos, soco em paredes, 2 vezes por semana, desproporcionais aos gatilhos. Então, aqui a gente já tem todos os sintomas do TEI, né, no explosivo intermitente. Breves explosões de raiva, então é uma coisa que a pessoa explode e de repente está bem. Grito, soco em parede, então tem essa questão da agressividade física. Às vezes é inclusive consigo mesmo, né, de se bater. 2 vezes por semana, no critério diagnóstico ele tem que precisa ser 2 vezes por semana, por pelo menos, se eu não me engano, 2, 3 meses. E desproporcionais aos gatilhos. As explosões nunca são justificadas, são realmente algo fora do que outras pessoas esperariam de reação. Em sessão, ele é calmo, arrependido, relata os episódios com lágrimas nos olhos, nega ter planejado algo ou guardar rancor. Geralmente, quando a pessoa tem o transtorno explosivo intermitente, ela realmente se arrepende do que acontece porque é algo fora do controle. Então, são explosões muito fortes e que a pessoa simplesmente explodiu. Depois que o cérebro dela regulou, ela volta automaticamente e fica muito arrependida. Normalmente tem muita culpa também envolvida com quem tem esse transtorno. Relatar o episódio com lágrimas nos olhos mostra bastante arrependimento, e aqui a gente vê uma questão de remorso, né, que é bem importante pra gente definir se é explosivo intermitente ou não. E nega ter planejado ou guardar rancor, isso também é bastante importante porque às vezes a pessoa tem, por exemplo, um borderline ou um transtorno de antissocial que tem essas explosões também, mas que normalmente existe muito mais o componente manipulativo, não que, por exemplo, um borderline seja manipulativo por si só, mas existe esse componente consciente dentro da explosão que no explosivo intermitente simplesmente não acontece. E os episódios são impulsivos, não premeditados, não foram observados uso de substâncias ou características maníacas. Importante, né, para diferencial, eu acho bem legal, os episódios, então, não premeditados. O uso de substâncias, ele é algo que causa bastante reatividade emocional, assim como as características maníacas. Então, dentro do transtorno bipolar, quando há o episódio maníaco, a pessoa fica bastante irritável e pode acabar tendo explosões mais agressivas como essas,
Mas aí a gente tem a questão do tempo também. O episódio maníaco, ele não vai durar mais que algum tempo, digamos, algumas semanas, enquanto um transtorno explosivo intermitente pode durar muito tempo, até o tratamento devido ser dado. Se a gente for então para os critérios, vamos ver a análise clínica. Esse transtorno é caracterizado por explosões comportamentais recorrentes que apresentam uma falha no controle de impulso agressivo, agrupado no capítulo dos transtornos disruptivos do controle de impulsos e de conduta. Então, realmente, essa pessoa ela não tem controle sobre... essas explosões. As 4 características principais são explosões agressivas recorrentes, verbais ou físicas, destrutivas, lesivas, desproporção acentuada a qualquer fator estressante, psicossocial precipitante, caráter impulsivo e não premeditado e sofrimento significativo ou prejuízo funcional como consequência. É muito comum as pessoas que têm este transtorno terem problemas legais e por isso que a questão do RH ali, a fala sobre RH me chamou muita atenção, justamente porque existe essa coisa que para envolver o RH não é qualquer conflito, realmente teve um conflito ali maior. E entre as explosões, o comportamento geralmente é normal, o que distingue este transtorno de patologias generalizadas de humor ou personalidade. Então é justamente assim, tem a pessoa ela funciona sem problemas até acontecer a explosão. Então a explosão acaba sendo realmente o único ponto, mas também não é incomum a pessoa acabar desenvolvendo outras questões de humor, como a depressão, por exemplo, por conta da culpa, do arrependimento, por se destruir por ter esta outra condição. Perfeito, muito obrigada por ter assistido até... Ótimo, muito obrigada por ter assistido até aqui, curta se gostou e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!